também sobre o tema da reencarnação. Sim. Né? Dito que a gente está vivendo reencarnações, está vindo de reencarnações passadas. Perfeitamente. Né? Pode, por exemplo, um pai, né? O meu pai vinha desencarnar e reencarnar como se fosse meu filho ainda, nessa encarnação ainda? Essa é uma pergunta. Sim. Segunda pergunta, qual o período mais ou menos que esses espíritos que desencarnam, eles vivem no mundo espiritual para voltar a reencarnar? E a terceira pergunta, dentro da reencarnação. Ah, nós vamos até as 8. Dentro da reencarnação ainda. Como eu vou reencarnar, né, passar pelo processo de reencarnação, seja ela com expiação, com prova, quer dizer que, vamos supor, se eu sou médico nessa reencarnação, quer dizer que reencarnação passada também tive algum trabalho na área de medicina. Se eu sou um policial, eu tive alguma área na área policial, nessa encarnação minha, tem algum vínculo? Então senta aqui para a gente poder começar por partes. Qual que é a primeira pergunta do moço, gente? Você pode encarnar. Se o pai dele desencarna e pode a curto prazo voltar como filho, pode. É raro acontecer. O mais comum é vir como neto ou bisneto. Por quê? Dá tempo dele fazer cursos, se adaptar à realidade espiritual e quando voltar com mais recursos. Dá para entender? A Augusta muda para os Estados Unidos. E 2, 3 meses depois volta para o Brasil. Quanto que a Augusta vai trazer de inglês, de domínio da língua inglesa para o Brasil? Então, quando ela voltar. E se ela ficar nos Estados Unidos 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos e aproveitar esse tempo lá? Tem gente que fica uma encarnação inteira e volta falando how are you? Não é isso? McDonald's, né? Não sabe nada. Muito bem. Mas se a Augusta vai para os Estados Unidos e aproveita o tempo que fica lá. Se ela ficar mais tempo, ela volta com muito mais bagagem. Deu para entender? Seu pai desencarna hoje, daqui a um ano reencarna como seu filho. O que ele vai trazer? Ele mal acostumou do lado de lá, já entrou no processo reencarnatório. Por isso, o mais comum é voltar como neto ou bisneto. Segunda pergunta: quanto tempo demora entre uma encarnação e outra? Allan Kardec faz essa pergunta, está no Livro dos Espíritos, no quesito da reencarnação. E eles vão dizer que para uns é muito rápido, questão às vezes até de dias, e para outros demoram séculos ou milênios. Agora, se você perguntar o que é que faz ser tão rápido ou ser tão demorado, aí você já fui eu que fiz a pergunta, você já vai buscar no Livro dos Espíritos, logo depois dessa sua segunda pergunta. Deu para entender? Terceira pergunta. Te perguntei sobre... Se alguém, se você trabalha como médico nessa encarnação, quer dizer que você foi profissional de saúde na última. Se você é policial nessa encarnação, quer dizer que você teve alguma coisa com militarismo no passado. Sim e não. Moça, quantos anos tem a sua menina? 5 anos. Olha aquela coisinha lá, como é que ela chama? Tânia, vem cá de Falcone. Vem cá, entra aqui, fica em pé aqui. Fica em pé. Olha só, 5 anos. Mozart com 5 anos. O pai dele colocou ele em cima de uma cadeira, deu o violino a ele e ele tocou para a rainha e o rei da Áustria. Eu te pergunto, o espírito que estava naquele corpinho de 5 anos era o primeiro contato dele com o violino, companheiro? Era o primeiro contato dele com a música? Não. Pega um violino, põe na sua mão depois de 10 anos de aula. Se você não teve contato com a música, você já quebrou o violino na cabeça do professor. Deu para entender? Então, essa menina com 5 anos toca violino? Não. Porque ela é uma incompetente perto de Mozart? Não.
no programa reencarnatório dela, mesmo se ela trouxe ligação com a música de outras reencarnações, isso está desligado, anestesiado. Deu para entender? Mozart era um garoto prodígio na música, porque é um espírito ligado à música em várias reencarnações. Obrigado, beijinho. Dá um beijinho a ti. Ai, que bom. Andréia saber, nós dois estamos no sal, vai dar uma encrenca. Dá para entender isso? Da mesma forma, nós vamos observar que quando a criatura tem habilidades acima do comum em determinada área da cultura, do comportamento, das profissões, demonstra que ele traz isso Há crianças que aprendem inglês, outro francês, o outro alemão, o outro russo, com uma facilidade extraordinária. Eu tinha um colega em Astolfo Dutra, que ele aprendeu inglês sozinho, lendo. Caiu um livro de inglês na mão dele, e ele começou a ler. E antes de completar o 4º ano primário, ele conversava com o professor Valdemar Almada, que era o homem que mais entendia de inglês na região, no inglês fluente. Eu te pergunto, foi aquele livro? Me arruma uma cópia desse livro que eu vou esfregar, vou tomar banho com ele. Adianta alguma coisa? Não, o inglês estava presente nele. Há outros que estudam a vida inteira e passam aperto para ler meia dúzia de palavras. Por isso, trazemos sim tendências do passado. A sua paciência ou a seu pavio curto, isso é de outra encarnação refletindo hoje. A sua sensibilidade para as artes ou a sua falta de sensibilidade. Tem gente que não suporta música clássica, não suporta teatro, não suporta nada que é de cultura. Mas você levar ele para uma rinha de galo, para um jogo do Flamengo e Fluminense, ele quer prorrogação, com prorrogação, com prorrogação, com prorrogação. Leia Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, das aflições, item 4 e 5, causas atuais das aflições, item 6 a 10, causas anteriores das aflições. Depois você vai ler do item 11 em diante, esquecimento do passado. Esquecimento do passado. Da mesma forma que nós trazemos tendências para acerto através da aflição e da dor, trazemos tendências para a política, para a música, para o esporte, para isso, para aquilo, até para a violência. Por isso, estamos na Terra com uma missão comum: evangelizar-nos. Eu não estou aqui para amansar ele, eu não estou aqui para dizer a ela o que ela deve fazer. Eu estou aqui para, observando nele, observando nela, comportamentos convenientes, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, incorporar, copiar. E vendo nele, e vendo nela, comportamentos inconvenientes, que eu não gostei, fazer Ctrl+X, deletar. Dá para entender? Cada um tem sua missão, mas a missão comum é ser hoje melhor do que eu fui ontem, para ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Não adianta ter uma grande cultura espírita e um comportamento, desse tamanho.